Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluias. Assentai-vos, irmãos. Assentai-vos. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite aos irmãos conectados através da internet. Todos sejam abençoados, revigorados em nome do Senhor Jesus. Estou vendo ali gente de longe daqui, ó. Deus abençoe. Eu vi o anúncio, o irmão Oswaldo está conectado por lá. Eu vou apresentar os irmãos de Manaus, por favor. Os irmãos de Manaus, fiquem de pé, por favor. Os irmãos de Manaus. Nós temos aqui alguns irmãos de Manaus, ó. Graças a Deus, um pouco já passou para lá. Os outros demais estão a caminho. Deus abençoe. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus. Minha esposa, meu marido das graças. Maria de Fátima, meu marido das graças. A sua irmã. Glória a Deus. Aleluias. É muito bom, né, irmãos? É muito bom poder estar aqui. Mombrano diz assim, eu estava sentado ali e ouvindo. Quando eu chegar no céu, eu quero ir no lugar onde estão cantando. E eu quero cantar, eu quero ouvir cântico, mas eu quero ouvir bastante. Eu nunca cheguei no lugar que eu me saciasse à vontade, mas eu quero chegar e ouvir até o saciar de cântico. Agora, você já pensou, você tem um lugarzinho como esse reservado aqui nessa cidade que Deus preparou? Com tantas pessoas juntas cantando, louvando a Deus, cânticos espirituais, irmãos. Vocês são anjos de Deus e são cânticos espirituais. Vocês estão assentados em lugares celestiais. Eu estava lendo sobre Davi. Davi ele disse assim, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria vir à casa do Senhor. É uma alegria. Eu tinha 23 anos de idade quando eu descobri o caminho da casa do Senhor. Quando eu descobri esse caminho, já tem mais da metade da minha vida nesse caminho. E se eu tivesse outra metade, se Deus me der, eu estarei nesse caminho. Nesse caminho. Daqui para frente, os dias que Ele me der, eu quero continuar nesse caminho. Vindo para a casa do Senhor. Olha, o culto, ele não começa quando a gente começa os cânticos aqui. O culto começa quando você começa a preparar a roupa, limpar o sapato e ajeitar as coisas, as crianças, para vir para a casa de Deus. Aí começa o culto. E Deus lá de cima começa a olhar. Lá está meu filho, minha filha, preparando para vir para a minha casa. Aleluia! Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Aleluia! Isso é muito bom. Por isso que nos Salmos, no capítulo 1, diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não. Por isso não precisa de colocar ninguém em prova. Eu vou te colocar tantos dias de prova, você vai estar suspenso da igreja tantos dias. Não, a palavra, ela trata de fazer tudo. Ela trata...
O pecador não fica, irmãos, porque ele não gosta onde está cantando, aonde está pregando a palavra, aonde o evangelho está sendo pregado. E o evangelho tem que ser pregado até quando? Até o dia final. Até a hora final, o evangelho vai ser pregado. Vai ser pregado. Amém? Glória a Deus. Isso é muito bom. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10 e o verso 19. Glória a Deus. Isso aqui é muito bom para a gente aprender a fazer em Manaus. Lá é mais quente que aqui ainda, viu? Pastores, muito bom. Uma ideia excelente. Glória a Deus. Aleluias. Não tem nada novo, irmãos. Tudo que eu tiver que falar aqui, ou o que eu falar, o vosso pastor já falou. Com certeza, tudo. Não tem nada novo. É apenas a vida do tempero de cada um, né? Um põe mais um pouquinho de óleo, outro põe menos óleo, outro põe mais sal, outro põe menos. O tempero da Irmã Maria das Graças é menos sem sal. Da Irmã Maria de Fátima, um pouco mais de sal. Quando o pastor Nelson Cassiano, um dia morava aqui em Ariquemes, ele chegou lá em casa e disse: eu vim aqui, Maria, almoçar aqui hoje. Não aguento comer comida da Maria das Graças. Eu já estou para desmaiar de falta de sal. Bom, mas Maria das Graças já gosta de sal. Ela escuta isso ainda. Aí ela caprichou no sal. Aí quando ele pôs a comida, que sentou para comer, quando ele pôs na boca, ei, Maria, você vai matar o Jair, Maria? Ai, meu Deus. É só questão de tempero. Glória a Deus, eu sei que aqui tem um bom tempero. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com a água limpa, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que aquele dia, que se vai aproximando aquele dia. Senhor nosso Deus, bendito Pai celestial, que coisa maravilhosa é ouvir a Tua palavra, Senhor. Agora eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor tira o homem de cena, que o Espírito Santo da graça possa falar, meu Pai. Toma o controle desta reunião, toma o controle da minha vida, o controle da vida de cada filho. Já oramos com a mão no coração, Senhor Jesus. Esta vai ser a nossa mensagem nesta noite, o coração. Abençoa cada coração, Senhor. Abençoa cada filho, cada filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Olha, irmãos, eu creio na inspiração divina. Eu creio com todo o meu coração na inspiração divina. E eu vou falar nesta noite sobre o coração. É o trono de Deus, é o coração. O pastor Marcos chegou aqui e mandou colocar a mão sobre o coração.
Nós conversamos bastante sobre isso, pastor Marcos. Isso é maravilhoso, irmão, ver que Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando. A mensagem Apocalipse, eu sou um leitor da mensagem. Eu leio o parágrafo aqui, combino um com o outro. Não sou um pregador, sou um leitor. A mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, 208. Agora, neste portão, aponta o dedo aqui para você. Neste portão, que é chamado vontade própria, você é o patrão do que acontece aí dentro. Você é o patrão. Ah, não, foi o diabo que me empurrou, ou você foi na fronteira? O que foi que aconteceu? Você é o patrão do que acontece aí dentro. O que isto faz? O que é isto? O corpo deve ser lavado, o vaso santificado, e aqui, coloca de novo o dedo, e aqui, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, aqui. E isto se torna o trono do julgamento de Deus novamente, onde Deus coloca no seu coração, se você faz algo errado, diz o que a coisa é, eu errei. Está lá. Está lá. Esse negócio de você perguntar ao pastor, pastor, eu posso ir ali no cinema, está passando, eu estou com vontade de ir, mas o pastor responde para você assim, olha, o que seu coração está falando? Eu estou com dúvida, então, pare, o coração já falou. O coração já falou. Agora veja, aí é o trono do julgamento. Agora não é para julgar o vizinho. Você pensa que é para julgar o vizinho? Não. É para julgar você próprio. Você tem que julgar a você mesmo. Porque dificilmente você dá conta disto. Agora, o Espírito Santo tem que ajudar. Como é que você quer julgar a outra? Como é que você quer ser... o trono está aqui, eu acho que esse irmão, que essa irmã... Não, você não acha nada. Você tem que submeter ao grande sumo sacerdote, ao grande pastor que está no seu coração. A mensagem, a unidade de um Deus e uma única igreja. O profeta diz no 53, vê você, Satanás usa a cabeça do homem. Ele escolheu aquilo no jardim do Éden, tomou a cabeça do homem, seu pensamento, e ele tem trazido aquilo até mesmo para a igreja. Okay? O diabo toma a cabeça do homem para então usar seus olhos. E se você observar, se você é um homem, não é genuinamente nascido de novo espiritual, ele tomará o que ele pode ver com os seus olhos, o orgulho da vida. O orgulho da vida. E ele irá, muitos homens dizem, o que ele fará, ele realizará algo, e ele deseja se unir a uma grande igreja, ele deseja ser religioso. Todo homem é religioso, irmãos. Todo ser humano é religioso. Caim era religioso, Abel era religioso. Caim construiu igreja, Abel também construiu igreja. Mesma coisa. Veja, porque todo homem tem dentro de si isto dentro dele de ser adorador. Ou então ele vai adorar mulheres, vai adorar
qualquer coisa e forma, mas que ele é um adorador, ele é. Ele é um adorador. Outros adoram futebol. Ah, hoje eu não posso ir na igreja porque vai jogar o Ciclano e o Bertano. Que se dane o Ciclano e o Bertano. Você vem para a casa de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Você vem para a casa de Deus. Você vem. Aleluia. Ele deseja ser igreja, ele deseja ser religioso, e ele olha ao redor até encontrar a maior igreja que ele possa encontrar, porque o homem deseja fazer algo grande. Ele deseja fazer um nome grande para si próprio. Isto é o que o homem carnal, de pensamento tolos, pensa. Se eu posso ter as minhas organizações, se eu apenas puder colocar tantos mil na minha denominação, isso é que o homem pensa. É o homem tolo, ele pensa assim. Mas o cristão não pensa assim. O cristão olha o que está escrito na palavra. Não temas, ó pequeno rebanho. Aleluias. Irmãos, nosso grupinho aqui é como diz outro, é uma ninharia perto dessa cidade. Uma ninharia, não é? Parece nada. Mas o Mombrana vem e diz assim: sabe o seu valor? O seu valor é $1 de prata. Você sabe quanto vale um ló? 1 centavo. Então gasta 100 ló para produzir um Abraão. Como é que junta 100 ló para produzir um Abraão, hein? Mas é seu valor. Parágrafo 59. Tudo bem com as concepções intelectuais, mas quando você, recorde, quando o olho olha para isto, o diabo usa seu olho. No jardim do Éden, isso foi provado, que o diabo escolhe a cabeça do homem para operar nela, mas Deus escolhe o seu coração. O diabo lhe mostra com seus olhos algo que ele pode ver, e ele diz: ver é crer. Errado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus, é aí que vem a fé. Mas quando Deus chega ao homem, ele chega em seu coração. Agora, quando Deus está no coração de um homem, no coração de uma mulher, ele faz como o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluias. E ele o deixa crer em coisas através de seu coração, através da fé, que seus olhos não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu Deus, quantas e quantas vezes você estava numa situação que você dependia inteiramente de Deus, você olhava, você via sem saída, você via, meu Deus, mas e agora? Mas aí a fé ia e buscava um escape. Um escape. A gente tem que lembrar das coisas, irmãos. Deus faz as coisas para seu nome ser glorificado. Não é para ninguém tocar trombeta e contar vantagem, mas para ser glorificado. Quando o meu filho se acidentou aqui em Rondônia, a Marlene estava junto, nós ajuntamos o ossinho quebrado tudo no chão, o olho virando. Eu disse: Senhor Jesus está em seus braços. Ele chorou. Corremos com ele para Ariquemes,
42 quilômetros, se não me falha a memória, 48, 42 quilômetros, se não me falha a memória, uma balsa para atravessar. Chegando na balsa, a balsa estava saindo para o outro lado. Tivemos que esperar a balsa e nós atravessamos, e eu pisei nesse carrinho com a mão para o céu e o farol acendendo o farol e passando, até que eu cheguei no hospital. Aí o médico depois me chamou assim: vem cá, pai, pô, aqui, ó, tudo quebrado. Diz: olha, seu filho tem que abrir a cabeça. Tem que abrir a cabeça. Se ele não abrir a cabeça, ele está quebrado, o cérebro dele vai inchar, vai encostar no crânio e ele vai morrer. Não tem escapatória. Agora, nós não temos aparelho e não tem ninguém aqui especializado nisso. Se você que tem condição para levar para fora, leva para fora. Arrumamos uma ambulância, colocamos dentro. A irmã Marlene, mas a irmã Maria de Fátima trouxeram ele na ambulância. Eu vim de carro acompanhando o pastor João Bosco. Quando chegamos aqui, uma luta para poder internar. Chegava num 100 mil, chegava no outro 200 mil. Chegou no João Paulo II, chegou no João Paulo II na época, 300 mil. Era particular. Aí os outros lugares não aceitavam nenhum cheque. O João Paulo aceitou o cheque do interior. Eu depositei o cheque. Ver os médicos, isso já era 1h da manhã. Ver os médicos, lá segurou daqui, dali, segura a cabeça dele aqui, eu segurei, tirou uma chapa assim. Aí eu saí lá fora do hospital, tinha uma banca de revista, estava passando um negócio lá eu sei que era tarde da noite, estava passando um negócio lá, falando sobre o deputado Ulisses Guimarães, que era presidente da República, presidente da Constituinte, presidente do PMDB, e aquele dia ele era presidente em exercício. Aí eu ouvi aquilo, balancei a cabeça e saí para fora. Aí no meio do caminho, eu orei, falei: Senhor Jesus, vai dar negativo. Vai dar negativo. Quando eu saí, entrei dentro do hospital, doutor Neu Pausanes, lembro o nome dele até hoje, saiu com a chapa e disse: deu tudo negativo. Aleluia! Deu tudo negativo. E com as 2 chapas de ariquemes provando que estava quebrado. Oh, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Olha, pois as Escrituras dizem que a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Deus está operando aqui, Satanás está operando aqui. Então, que bem faz estas grandes escolas e seminários e todos os modos. Isso às vezes, nem sempre, mas muitas vezes, isso puxa daqui para ali, quando isto deve ser daqui para aqui, quer dizer, daqui para fora, não daqui para dentro, porque aí você põe da cabeça, para aqui embaixo do coração do homem. Você sabe, a Escritura diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Veja, os velhos infiéis, críticos, costumavam dizer: quão tolo foi Deus em dizer que havia faculdades mentais no coração do homem, mas, pois, não há nada ali que possa pensar. Mas há cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração há uma faculdade de pensamento. Aleluia! A ciência descobriu. Vamos passando aqui. Vai ser rápido, irmãos. Daqui umas 2 horas nós vamos terminar. Você pode ter certeza. Amém? Daqui umas 2 horas. A mensagem, perguntas e respostas, número 9. Parágrafo 69. O profeta diz: olha, Satanás
originalmente foi um arcanjo de Deus. Ele uma vez habitou no céu. Habitou. Agora nós vamos habitar, né, irmão? Ele habitou, mas nós vamos habitar. Aleluias. Salmos capítulo 15. Que maravilha o Salmo capítulo 15. Olha, vamos ver aqui rapidamente o Salmos capítulo 15. Amém. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, fala ferozmente segundo o seu coração. Aleluias. Segundo o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos é repróbrio, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aleluias. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe peita contra inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Olha, quem faz isto, está edificado sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos morar lá. Ele era a mão direita de Deus para companheirismo, e ele já credenciou em seu coração. E esta não é a condição em que as pessoas estão hoje em dia. Deixa que Deus abençoe um homem pouquinho, coloca um pouquinho de confiança nele, ele se torna um sabe-tudo, ele começará uma organização. Deixa a congregação e começa uma organização. Ele começa a organização. Ele fará alguma coisa que seja diferente. Gente, nós não temos nada diferente. Tudo que nós precisamos está aqui. Olha, quando nós nascemos, nós viemos da mesma maneira, todos nós. As nossas mães cuidaram de cada um de nós. Teve que dar o leite, teve que cuidar, teve que trocar a fralda. Todos passamos pela mesma coisa. Depois viemos comer uma comida mais sólida. Mesma coisa, ninguém tem que mudar nada. Ninguém mudou nada há séculos, há milênios. Agora, concernente à fé, logo a pessoa recebe uma revelaçãozinha, ele já quer ser diferente, quer ser um pássaro raro. Não precisamos. Deus enviou uma mensagem. Deus enviou um profeta. Aleluias. E nós cremos nesse profeta. E eu tenho orgulho de dizer, eu sou um carteiro de William Branham. Aleluias. Pregar aquilo que ele pregou, falar aquilo que ele falou. Ele disse na mensagem, deixa eu lembrar o nome aqui, o mensageiro do entardecer, parágrafo 91. Ele diz, Deus levanta um homem. Esse homem traz a mensagem. E os outros saem deste homem para o resto do mundo. A mesma mensagem. A mesma mensagem. Porque, gente, você tem que ver que quem é que recebeu a incumbência foi o mensageiro. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Você crê no mensageiro? Amém. Então segura na sua mensagem. Amém. Segure nela. Veja aqui. Ele fará alguma coisa que seja diferente. Olha como o profeta profere essa frase aqui, irmãos. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Quem tirar um tio ou um jota
desta palavra, a sua parte já foi tirada da árvore da vida. Quem acrescentar as pragas que estão escritas nesse livro, virão sobre ela. Então você não pode tirar e nem tampouco pode acrescentar. E você não tem nenhum direito de fazer o seu próprio modo. Ninguém tem esse direito. Isso é, Deus tem um tempo difícil tratando de conseguir alguém com quem Ele possa tratar e que se mantenha humilde, manso e que permaneça em seu lugar até que Deus o chame para realizar, para fazer alguma coisa. Crê você nisso? Quem crê? Um homem que Deus possa abençoar e que ainda ele possa permanecer um homem. Meu Deus, isso é uma coisa difícil. Veja, quando Deus abençoa um homem, dá um donzinho para ele qualquer, a mais do que um outro, dá para um outro aí, logo ele sobe no tamborete, ele arrota diferente, e ele quer cantar igual aquele galinho que subiu no puleiro e gritou: pois é, frangas, e isso, aquilo, aquilo outro, que nós vamos fazer assim, aquilo, aquilo outro, e vamos polir os nossos bicos, e vamos untar as nossas asas, e nós vamos ser uns galos diferentes e tal. Aí o galão velho veio correndo de lá para cá e disse: ei, pessoal, eu escutei no rádio, o frango vai subir 84 centavos o quilo, amanhã vamos todo mundo para o matadouro. É isso aí. Você tenta fazer alguma coisa diferente, vai para o matadouro. Mas que permaneça um homem, não um ser, um anjo ou um Deus. Tão logo que o homem consegue ser abençoado e tem uma coisinha que lhe foi dada, ele deseja se tornar um Deus. Ele deseja se tornar um anjo, ele deseja se tornar uma grande pessoa. O que eu faço, o meu e todas as coisas, essa é uma atitude errada. Deus está buscando alguém a que Ele possa abençoar, derramar sobre ele as bênçãos, e quanto mais Ele o abençoe, menor o homem se torne, para que Deus possa abençoar mais. Aleluias! Agora, esta mesma mensagem, 82. Olha, no jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem. Deus tomou seu coração. E este é o trono de Deus, onde Deus habita, no coração humano. Agora, se isto é intelectualidade, por certo, então, o homem ou a mulher que são nascidos de Deus, atuarão de acordo ao reino que pertence. Se você pertence ao reino de Deus, você atua como o resto dos filhos de Deus. Você não é diferente. Você não é um passo raro, não. Considerando uns aos outros. Olha aqui, olha. Deixa eu achar a escritura aqui, deixa eu voltar na escritura aqui. Deixa eu voltar na escritura. Aleluias. Glorificado, Senhor, é o teu santo nome. Está aqui, olha, capítulo 10. Olha aqui, ó. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmemente a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu, considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade. Estimularmos a caridade. Você olha para o seu irmão, você considera ele superior a você mesmo. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem da Bíblia. Essa não é a mensagem
do fulano ou do Bertano. É a mensagem da Bíblia. Olha o que diz aos Filipenses, no capítulo 2. Portanto, se algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Aleluia! Quem é o maior aqui? Eu sou menor. Eu sou menor. Eu não quero ser, eu quero ser o menor. Viu? Considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. É o meu que eu faço, porque eu pensei, ou porque eu vi, eu. Não. Cada um, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Por quê? De sorte, escuta, irmãos, o verso 5 aqui agora. O verso 5 aqui, ó, é como se fosse aqui o amém, como se fosse, não, é o amém de tudo isso. Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o amém. Jesus teve esse sentimento. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, hein? Ele disse: olha, se eu quisesse, eu pediria o Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui agora. Um era o suficiente para destruir tudo, um anjo. 12 legiões de anjos estavam por ali esperando para Ele dar um sinal. Mas sabe por que Ele não deu um sinal? Porque Ele te viu. Porque Ele fez uma tatuagem sua na sua mão, gravou o seu nome na palma da sua mão. Aleluia! Ele gravou o seu nome na palma da sua mão. Aleluia! Por isso ele enfrentou o Gólgota. Meu Deus, você não quer ter esse mesmo sentimento? Você não quer ter esse mesmo amor pelo seu irmão? Agora, como é que você não pode amar o seu irmão que vê e ama Deus que você não vê? Você não vê a Deus? Você quer ver Deus? Então olhe para seu irmão um para o outro. Aí você pode ver Deus. Olhando um para o outro, aí você pode ver Deus. Esta é a Bíblia, meus irmãos. É a palavra. Agora, isto é o trono de Deus, onde Deus habita no coração. Agora, se isto é intelectualmente, por certo, então, o homem ou a mulher são nascidos de Deus, atuarão de acordo com o reino que pertencem. Aleluia! Isso me faz gritar. Aleluia. Quando você vê, às vezes, lá em Goiânia, todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece o São João da Mata. Eu morava no Parque no Jardim América, eu morava no Parque Amazonas. Depois do Jardim América, eu tinha carro, chegava na igreja em cima da hora. E ele não tinha carro, saía de a pé do Parque Amazonas para a igreja lá em Campinas, distribuindo convite, convidando as pessoas para o culto. Quando eu chegava na igreja, já estava lá. Está vendo aí?
Pergunta para ele se ele tem um arrependimento disso algum dia. Um dia eu disse para um amado irmão, eu estava num desespero muito grande. Eu disse assim: rapaz, como eu gostaria de ser irmão João da Mata. Aí o irmão falou para mim: você quer ser bobo? Ele baba, rapaz. Você quer ser bobo? Ele disse: eu queria ser como ele. Bom, mas não basta um dia depois dos outros, irmão. Basta um dia depois do outro para, como diz o outro, a nuvem negra sair da sua cabeça e passar para a cabeça do outro. Passou poucos dias, aquele mesmo irmão, num desespero muito grande, falou para mim chorando: rapaz, como eu queria ser irmão João da Mata. Como eu queria ser irmão João da Mata. Eu falei: né? Agora você queria ser ele. Ele baba, hein? Ele baba. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ali é um tesouro que tem ali. Um dia o pastor Nelson pregando lá, aí gritou assim: e no tempo da tarde haverá luz. Quem disse isso, igreja? O João da Mata gritou lá embaixo: Zacarias. Aí ele gritou: ei, irmão João da Mata, eu vou te levar para as matas. Pastor Joaquim pulou na frente: de jeito nenhum, esse não leva não. Aleluia. Irmão, daí é o verdadeiro tesouro ali, é um eleito de Deus. Glória a Deus. Olha, isso me faz gritar. Por quê? Porque quando você sabe que você tem passado da morte para a vida, ora, você odeia o pecado, você ama a Deus, você se sustentará sem importar se morre ou não morre, você oporá o errado, chamará errado de errado, caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que seu espírito de vida que está em você provém de outro lugar, onde tudo é santo, onde tudo é puro, onde há o amor. Aleluias! Você é de lá. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o tempo já foi a primeira parte, agora é a segunda parte. É a segunda parte. Glória a Deus. A porta para o coração, nós vamos finalizar aqui agora. A porta para o coração. Nós já falamos. Você é o patrão lá, hein? É você quem manda lá. Tá certo? Você que manda. O que acontece aqui dentro, você é o patrão. Ou você deixa, ou não deixa, não é isso? Profeta, na parte B do parágrafo 16, vamos. Eu acho que tudo aquilo é bastante notável, mas não importa o quanto ele bata. Aquele pintor que pintou aquela porta não tinha fechadura. Aí a pessoa chegou e disse: senhor, essa porta está errada. É uma porta bonita, um bonito quadro, mas não importa, a pessoa pode bater, ela não tem fechadura, ela não tem trinco lá ela não tem a moçaneta lá de fora. Aí o homem respondeu assim: não, eu pintei assim. Sabe por quê? Porque ela tem um trinco por dentro, e é por dentro que se abre. Por dentro que se abre. Abre por dentro. Você que abre o coração, não tem como alguém abrir para você o coração. É você quem abre. Apocalipse no capítulo 3, verso 14 diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: eu sei as tuas obras, que nem, como que é lá? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Deixa eu voltar aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém,
A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio ou quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz que sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Está vendo aí? Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, e considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, ele está batendo. Nesta noite, ele está batendo. Aleluias. Às vezes tem algumas coisas que estão frouxas lá dentro, mas ele está batendo, ele quer entrar. Veja, você que não possui o trigo na porta, disse o artista, eu pintei assim. Veja, ele está batendo na porta de um coração. O trinco está do lado de dentro. Somente você pode abrir para ele. Ele pode bater, mas você tem que abrir. Isso é verdade. Você é a única que pode abrir a porta do coração. Jesus pode bater, mas você tem que abrir. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Através dos séculos, dos tempos, grandes homens têm batido nas portas dos corações. Aqui ele dá um exemplo de César, ele dá um exemplo de Fuller da Alemanha, ele dá um exemplo da rainha da Inglaterra, que bateram nas portas das pessoas. Vamos lembrar da rainha da Inglaterra. Ela visitou lá o Canadá, e se ela chegasse na porta da casa de uma pessoa e batesse na porta, a rainha da Inglaterra, as pessoas receberiam ela com o maior prazer. Mas e se ela não tivesse vestido como a rainha? Uma pequena história para nós finalizarmos. A rainha da Inglaterra, ela resolveu dar uma caminhada fora, lá no sítio, fora da sua casa, do palácio. Ela resolveu dar uma caminhada. E ela vestiu uma roupa da sua criada. Ela não saiu como rainha, com nada de enfeite. Ela saiu, como diz outro, uma mulher simples, como uma camponesa. E quando ela estava fora, a chuva pegou ela. A chuva pegou, e ela encostou onde tinha uma sacada, uma cobertura, e ela encostou lá, de repente a chuva não passava, ela tinha que ir embora, ela bateu na porta. A senhora veio e abriu a porta. Ela disse: senhora, a senhora tem uma sombrinha para me emprestar? Eu devolvo assim que eu chegar em casa, eu mando devolver a sombrinha para a senhora. Eu vou emprestar. Ela foi lá e pegou, estava lá no galinheiro, aquela guarda-chuva velho, rasgado, furado, e deu para a mulher. Não sabia quem era. E a rainha pegou o guarda-chuva, abriu e foi embora. Passou uns minutos, umas horas, chegou uma carruagem na porta, com um presente para a mulher. E quando a mulher viu a carruagem real, ficou toda, a carruagem real na minha casa, e logo abriu a porta e recebeu os guardas, e com recebeu os guardas, com uma satisfação muito grande, e tal, entre e tal. Ele diz: olha, a rainha mandou esse presente para a senhora. Muito obrigado, a rainha lembrou de mim? Sim, lembrou. Aqui está o seu guarda-chuva que a senhora emprestou para ela. A mulher, desmaiou.
Por que eu não emprestei um novo para ela? Desmaiou. A senhora, ela levantava, quando ela levantava, abria o olho, olhava, por que eu não emprestei um novo? Desmaiava de novo. Gente, quantas vezes pregadorzinho simples, humilde, trouxe uma mensagem e a gente não importou com ela. Um pequeno camponês, um homem que é semi-analfabeto, trouxe a maior mensagem de todos os tempos, batendo na porta do coração das pessoas, e as pessoas rejeitando esta mensagem, rejeitando porque ele não veio de um grande seminário, ele não veio de uma grande denominação, mas ele veio trazendo a revelação da palavra. Aleluias! Ele veio trazendo aquilo que é essencial para o seu coração, para animar a sua alma. Nós começamos hoje falando sobre o coração. O pastor Márcio começou falando sobre o coração. Eu estou acabando, finalizando agora. Na mensagem, o desvelar de Deus, não vou nem ler aqui nós íamos ter um bom tempo aqui. Na mensagem, o desvelar de Deus, no parágrafo 333, havia um velho violino que estava sendo leiloado. Não tinha nenhum valor. E todos diziam, quanto me dão por ele? Achou $1, qualquer coisa. Aí alguém lá disse, não, mas é muito barato, esse violino é muito antigo, de um valor extraordinário, um grande fabricante de violino. Ele pegou ele lá, ele pegou as cordas, afinou o violino, untou o arco e tocou uma música naquele violino. Quando ele tocou a música, os corações das pessoas se alegraram e gritaram, eu dou 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Já tinha valor. Aleluia. Já tinha grande valor. Aí o profeta de Deus vem e disse assim, um dia esta velha Bíblia estava sendo leiloada, não tinha nenhum valor, mas Deus enviou um mestre para trazer as revelações que estavam escondidas nela, para abrir esta Bíblia, fazer com que ela funcionasse, fazer com que você abrisse o seu coração para Jesus entrar e fazer morada, cear contigo e você cear com Ele. Nesta noite, você vai voltar para casa dizendo, Senhor Jesus, o meu coração está aberto, Senhor Jesus. Olha, se tem algum cômodo aqui no meu coração, aonde não era digno do Senhor entrar, eu vou limpar, Senhor. Eu vou fazer a limpeza. Mas de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor tome o trono do meu coração, tome a minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Senhor Jesus, oramos, ó Pai, pedimos por Tua infinita graça, pedimos, ó Deus, que o Senhor cele aquilo que eu não pude falar, que eu não dei conta de falar, mas cele no cada coração. Abençoa, meu Pai, o anjo desta igreja, o pastor Marcos, que ele seja ungido, mais e mais abençoado. Senhor Jesus, toma ele nas Tuas santas mãos, ajuda a sua família, ajuda os seus filhos, ajuda a sua igreja, ajuda o seu povo, meu Pai. Tome em Tuas santas mãos, que cada um membro desta igreja seja santificado, abençoado, guardado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém.